Loki é violento, paranoico, debochado e certamente nada confiável. Mas mesmo assim, o Oda faz questão de nos lembrar que existe um traço de bondade ali dentro, algo que a história de Elbaf e a opinião dos outros gigantes sobre ele deve estar escondendo. E como que ele está nos lembrando disso? Sempre, todas as vezes, através da sua amizade com uma pessoa distante e misteriosa. Um Dendemushi peludo que tem uma voz. Agora, quem é a pessoa por trás dessa voz? Um gigante? Um dragão celestial? Uma sereia? Ou até mesmo um animal acumado? Hoje, vamos dar todas as opções e cravar quem é a figura misteriosa que no capítulo 1151 decidiu se despedir para o desespero do já eternamente amaldiçoado Príncipe Loki. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Teorias insanas, vários suspeitos, várias possibilidades, mas relaxa. Hoje a gente vai cravar quem é moça de um jeito ou de outro. Então já deixa o like, já se inscreve, linkzinho na descrição, tem muita coisa legal rolando. Já avisei em outros vídeos, mas dia 4 de julho, eu e Lipe juntos no Anime Friends, 3 horas lá no Palco Cosplay, você tem que estar lá. Vamos fazer essa resenha, sexta-feira, geral junto, lá em São Paulo, o maior evento de anime da América Latina. Vamos estar lá junto e a gente quer ver vocês. Então, é isso, brotem lá e... Alanzito, chama a vinheta. Para começar, quem é moça e por que ela ou ele importa para a história? No capítulo 1134, o Oda introduz uma conversa avulsa essa companhia para o Loki, alguém a quem ele se refere em japonês como Moça-ko. O nome por si só não quer dizer nada, mas moça-moça é uma expressão em japonês que significa peludo, felpudo, barbudo, sempre num contexto de bastante volume. Por isso que tanto o oficial em inglês com shag quanto em português com peludo foram as traduções escolhidas para representar moça-ko. Ko também é um sufixo em japonês que significa amigo ou dá uma conotação de amizade, mas de novo, sem gênero específico. Agora outro ponto. O Oda quebrou algumas regras que ele mesmo tinha estabelecido para tornar a comunicação entre Loki e moça possível. Isso é mais um indicativo da importância dessa história. Vamos lá, lembrando os Dendemushi. Durante o arco de Impel Down, lá no capítulo 536, o Bon Clay, disfarçado de vice-diretor Hannibal, tenta se infiltrar no nível 5, o Inferno Congelante, para tentar buscar o Ivankov e curar o Luffy do veneno que ele tomou do Magellan. Agora, por que isso é importante? Porque é nesse capítulo que descobrimos que os Dendemushi não funcionam em temperaturas congelantes. Basicamente porque ele é um ser vivo, ele é um caracol. E aí, onde é que o Loki tá? No meio de uma tempestade de neve no submundo de Elbaf. Eis que então que o Oda aparece com um Dendemushi que sobrevive ao frio, completamente peludo. Mas espera, o Loki tá preso na Árvore Adão, completamente acorrentado, então não teria como ele atender o Dendemushi, né? Fazer o nosso famoso Kacha. Não se preocupa, meu amigo, porque no capítulo 1134, o Oda introduziu o primeiro Dendemushi ativado por voz da história. Ou seja, ele basicamente criou um Dendemushi personalizado que tornaria possível a comunicação do Loki com essa personagem, Moça-ko, e esse é o nível de importância. Ele inventou uma parada para tornar isso possível. Agora, vamos entender o que foi falado para descobrir quem é essa pessoa. No capítulo 1134, chegamos no meio da conversa, como se realmente fosse algo costumeiro na vida dos dois. E para reforçar essa impressão, o Oda até coloca o Loki para confirmar, dizendo que o moça também tem muito tempo livre, assim que nem ele, que já está há 6 anos preso no tron. E aí nos balões seguintes confirmamos duas coisas. Primeiro, moça passou por uma experiência traumática que ainda não foi superada, dando calafrios e tremedeiras só de lembrar. 2. Eles nunca se viram, mas já conversam há muito tempo e o próprio Loki considera os dois amigos. Logo depois, o Loki já solta toda a sua violência, dizendo que destruiria todos que fizeram seu amigo moça sofrer. Isso perturba o moça, que diz que é um exagero, mas mesmo assim, junta coragem para agradecer e dizer que reconhece que essa forma violenta de reagir é como Loki esconde a sua bondade. Isso é nitidamente algo que vai perseguir o personagem pelo arco, porque moça até agora é a única personagem capaz de ver esse lado dele, tirando talvez o Luffy com o quão confortável ele fica perto do gigantão. Moça também parece ter um tom gentil, tanto que 2 tradutores nativos super famosos da comunidade concordaram no Twitter nos últimos dias, dizendo que o tom de moça parece dar uma vibe feminina, sendo puxado para um lado mais delicado e cortês. O Dawn and Dusk, que é um japonês que faz vídeos maravilhosos no YouTube falando sobre One Piece, tweetou sobre isso. E o Sandman, que também é uma voz de autoridade na comunidade para essas questões, confirmou que ele tem a exata mesma impressão.
Dito isso, ambos reconhecem que pode ser um personagem masculino delicado, que fala de um jeito mais suave e gentil. E isso nos leva ao capítulo 967 de One Piece, onde a gente vai achar nossa primeira suspeita. Durante o flashback do Oden, o Roger vira para Madame Shirley, ainda criança, ainda talvez não fosse Madame, né? E pergunta quando a filha do Rei Tuno vai nascer. Ela confirma que em 10 anos. O Netuno, sempre responsável, está preocupado pelo interesse dos piratas do Roger na arma ancestral Poseidon, mas até de maneira meio presciente, eles confirmam que não estão interessados na arma em si, e sim no tesouro deixado por aqueles que nomearam ela. E aí, logo em seguida, o Roger fala que não vai ficar 10 anos de bobeira para roubar a filha peluda dele. E aí, tá aí a palavra-chave que é peluda. Como o Don Dusk também confirmou no Twitter, em japonês, o Roger usa a expressão moja moja, que significa basicamente a mesma coisa que moça moça, mas remete menos a algo felpudo e cheio, e sim a algo mais bagunçado e meio sujo. Mesmo assim, a gente precisa reconhecer, é uma referência super específica e bem nítida, vindo do Rei dos Piratas, sendo usada de novo quase 200 capítulos depois. E tem outros pontos da história que nitidamente batem com a Shirahoshi ser a pessoa por trás do Dendemushi. A gente sabe que a moça passou por um evento traumático que não superou. A Shirahoshi, por exemplo, passou por vários. Um, bem claro, foi o assassinato da sua mãe bem na sua frente. A morte da princesa Otohime foi um choque político na Ilha dos Tritões, e pior de tudo, a Shirahoshi sabia que o verdadeiro assassino da princesa era o Rod Jones, mesmo com ele conseguindo incriminar um humano por mais de 10 anos. Mesmo assim, ela cumpriu o desejo final da sua mãe e simplesmente não odiou o desprezível Tritão, guardando o segredo por uma década. Esse trauma seria complexo o suficiente para Shirahoshi nunca ter superado, tremer só de pensar nele até hoje. Outro ponto-chave para a amizade entre a Shirahoshi e o Loki fazer sentido seria que os dois teriam ficado boa parte do tempo presos. Shirahoshi ficou 10 anos na torre presa pelo seu pai, querendo proteger ela, e o Loki preso na Árvore Adão pelos gigantes de Elbaf. Então, bateria, eles serem amigos de Discord há um bom tempo. Mas tem uma outra evidência maior que eu diria que é até profética. No capítulo 968, durante o flashback do Oden, acontece uma coisa bem interessante que é ouvida. Pouco tempo depois de encontrar One Piece, o Roger retorna à Ilha dos Tritões. No caminho até o reino, ele e Oden ouvem com a voz de todas as coisas uma profecia, partindo do Rei dos Mares, mencionando o encontro de dois soberanos. Se a Shirahoshi é um desses, o Loki pode ser o outro, afinal ele é o príncipe herdeiro de Elbaf, já que os gigantes consideram Hasrudin meio que um bastardo. Além disso, pode ter acontecendo alguma coisa na Ilha dos Tritões nesse exato momento, já que Marijó tá pegando fogo e, teoricamente, o reino de Ryugo seria logo abaixo. Talvez estão descendo para escravizar os tritões e usarem eles como força contra essa invasão de fora que está acontecendo dos revolucionários ou do Barba Negra. Tem N possibilidade de alguma tragédia envolvendo os tritões, ainda mais partindo dos dragões celestiais e dos asseclas de Mu. Faria sentido se a Shirahoshi, poderia trazer algumas conexões bem interessantes para a história, mas eu não sei, eu não tô sentindo que é ela, porque eu acho que já daria para saber pelo jeito de falar, e eu acho que a timeline não tá batendo muito bem, porque a Shirahoshi ainda é muito nova. Mas vamos partir pro próximo. Suspeito número 2. O Arekichi, outro tradutor nativo do japonês super respeitado na comunidade, comentou há uns 2 dias lá no X que o jeito da moça se comunicar também remete à maneira que o Oda costuma escrever os animais falantes super educados em One Piece, sempre um tom solene e bem gentil. E o Bibelô, a coruja guardiã da biblioteca, tem aproximadamente centenas de anos de idade, segundo o Sol. Ele não fala no momento, só rola um hu ali, e fica por isso mesmo. Então, se por acaso ele tivesse criado uma amizade, conversado com o Loki, o acontecimento traumático pode ter acontecido em qualquer momento da história, inclusive, quem sabe, durante o século perdido. A gente não sabe o quão antiga é essa coruja, inclusive ela tem uma Akuma no Mi que consegue tornar tudo que ela quiser gigante, qualquer matéria inorgânica. Então, o Oda pode pensar em muitas coisas a partir daí, e não seria completamente impossível, considerando esse detalhe da tradução em japonês, para a maneira que o Bibelô se comunica, bater um pouco com o jeito que o moça fala com o Loki. Com tanta experiência, com tanta bagagem, isso pode ser a introdução perfeita para um flashback, ainda mais com o Imu na área. E falando nisso, agora que a biblioteca tá pegando fogo, casaria perfeitamente com o timing da ligação do moça lá no capítulo 1151. É estranho, porque o Bibelô teria que falar que o Loki de alguma maneira é a paz dele, mas quem sabe não é um amigo e a única pessoa que o Bibelô se sente confortável para falar
depois de tantos anos, ou talvez tenha alguma coisa a ver com a profecia, e por o Loki ser um soberano, o Bibelô teve que criar uma amizade ali, porque ele sabe demais, porque ele é o guardião da biblioteca. Tem alguns caminhos aí que o Oda pode trabalhar, mas eu acho bem difícil assim, mas como pessoas preeminentes da comunidade estão também jogando essa aí, tá aí pra você saber que o Bibelô é um dos suspeitos. Suspeito número 3, Yaru, o próprio Yaru. Sinceramente, seria uma ironia tremenda se o Yaru fosse o Moça. Só um lembrete, o Yaru foi a pessoa que basicamente acusou o Loki de ter matado o próprio pai. O que, em defesa ao Yaru, deve ser verdade, mas não é bem assim, né? A essa altura a gente já consegue especular, ainda mais pela insatisfação do Sommer e depois do próprio Imu com o Harold, lá no capítulo 1151, que ele devia estar Dome reversado. E o Loki acabou não tendo escolha senão fazer o patricídio culposo, aquele sem intenção de matar. Aliás, eu acho que na verdade não, né? Amigos juristas, me ajuda aí. Como você classificaria o Loki tendo que matar o pai possuído em Dome Reverse juridicamente? É culposo ou é doloso? Dito isso, Yaru não tá agindo normalmente. Ele tem uma espada atravessada na cabeça, é muito idoso, tomou um tapa nessa mesma espada do Sop, e ainda por cima tá sendo ameaçado de morte pelos guerreiros mais fortes de Elbaf, bufados pelo pacto demoníaco do Imu. Então, se a Gunko tem uma dupla personalidade, como a gente confirmou com uma teoria mais antiga, será que o Yaru também não tem? Ou então talvez essa espada na cabeça tenha mudado ele tem uma versão super boazinha e a versão normal que a gente conhece? Cara, não sei, mas seria tremendamente irônico e maluco. Mas vamos lá, ele é barbudo, né? O Dendemushi lembra o Yaru, a alcunha dele é literalmente o Barba Montanhosa. Então, nesse aspecto, faria sentido e... certamente o Yaru pode comentar como o seu melhor amigo foi morto pela Big Mom. Talvez esse seja o incidente que faria ele tremer até hoje. E também bateria com o fato de que os gigantes estão vindo matar ele e ele teria que falar pro Loki que acabou ali, eles vão ficar um tempo sem se falar, mas que tá tudo bem. O Loki sempre reage com agressividade a esse incidente, então faria sentido o Loki ficar revoltado e talvez querer ajudar o Yaru, só que sem saber que é o Yaru, porque só chama de moça. Confuso, né, gente? Eu acho que não é o Yaru, não. Acho que é mó loucura isso. Acho que é o Akukugu, mas... tá aí. Suspeito número 3, Yaru, o Barba Montanhesco. Suspeito número 4, um dragão celestial ou algum escravo, cidadão de Marijoá. Ok, aqui existem algumas opções diferentes. Uma mais fácil de pensar seria um escravo, né? Talvez até, quem sabe, um bucaneiro gigante lá de Marijoá preso, ou até mesmo um tritão ou sereia. Seria uma possibilidade real, porque a gente sabe que tem várias raças, várias espécies diferentes presas lá em Marijoá e todas escravizadas e sendo torturadas pelos dragões celestiais constantemente. Então, seria fácil achar tanto um trauma, tanto quanto achar um motivo para interrupção, porque tá pegando fogo em Marijoá, culpa dos revolucionários, ou do Barba Negra, ou dos dois. Mas pode ser o outro lado da moeda também. Talvez um Tenryubi tudo bem, como o Pyro do Flamengo, Don Quixote Homem, ou Don Quixote Miosgard, que salvou a Shirahoshi do San Carlos, mas acabou sendo crucificado pelo Garne. Ser alguém de Marijoá faria sentido, porque o lugar está em chamas agora, graças a um ataque dos revolucionários, ou do Barba Negra, ou dos dois. Então, o timing bateria com a chegada do Imu em Elbaf e a mensagem pro Loki no 1151, dizendo que não vai mais poder se ligar. É uma possibilidade, eu acho que faria sentido até certo ponto. Tem o Dorian Dusk, né, que é o Luna Penart, também já fez um vídeo falando que achava que era o Shamrock, mas eu, por mais que tenha achado o vídeo maneiro, achei bem viajado, assim, as conexões que ele fez. Então, no final das contas, fica aí no ar. Se for o Shamrock mesmo, né, se for aí o Príncipe Amaldiçoado e o Shamrock de alguma maneira ficando amigos, porque os dois são filhos de reis, filhos de personagens bravos, tem pressão pra superar o pai, querem superar... Entendeu? Pode ter um papo desse, mas acho uma viagem, acho forçado, porque o Shamrock tava cara a cara com o Loki, não reconheceu a voz, entendeu? Não faz sentido. Mas... tá aí jogado um dragão celestial, pode ser do bem, um Tenryubi do bem, ou um escravo, alguém preso em Marijoá. É possível. Suspeito número 5, inédito, hein? Vi quase ninguém aqui no Brasil comentando sobre, então vou trazer. O gigante que viu a festa de aniversário da Big Mom. Então, lá no capítulo 867, durante a saga de Whole Cake, a gente acompanha o flashback da Big Mom, com ela sendo criada pela mãe Carmel. Inclusive, com 5 anos de idade, porque ela tá com muita fome, querendo comer sêmola, ela entra em surto e mata o Yoru, grande camarada do guerreiro Yaru, que, cheio de ódio, pensa em se vingar e matar a Big Mom, mas é parado no último segundo pela mãe Carmel. Não porque ela amava a Big Mom, mas porque ela queria vender a Big Mom pra marinha, supostamente para ela virar nível almirante.
né? Virou nível Yonkou. Tu já sabe onde é que isso vai dar, né? Vamos lá. Festa de aniversário da Big Mom, 6 aninhos de idade, a menina tá faminta e... Parabéns, uhul, você comeu a sua família, que dia comeu a mãe Carmel e as outras crianças, supostamente, naquele momento aterrorizante. Só que tem um detalhe nessa história. O Oda fala que tem 2 testemunhas bem específicas que viram esse incidente traumático acontecer. Ah, inclusive, só um detalhe, essas crianças talvez não tenham sido realmente comidas porque várias delas têm semelhança aos Cavaleiros Sagrados, inclusive ao próprio Kirin, de qualquer jeito. O Oda especificamente falou que 2 pessoas testemunharam o massacre, o Strolsen e um gigante sem nome. O Strolsen virou o mentor maligno da Big Mom, mas o gigante saiu correndo, contou para todo mundo de Elbaf e depois não foi mais mencionado na história. Foi assim que a Big Mom passou a ser a pessoa mais odiada de Elbaf. Além de ter matado Yoru, ela teria comido a mãe Carmel, que era amada pelos gigantes, e, fora isso, matado as criancinhas órfãs também. Mas é que tá, o Loki tem uma conexão muito específica com a Big Mom. Ele quase foi genro dela. Lembram do pacto de casamento com a Lola? Pois é, a Lola rejeita o Loki, foge, a Big Mom tenta trocá-la pela Chiffon, que é a irmã gêmea, mas o Loki percebe porque ele é um cara romântico, e aí fica revoltado, mela o acordo, e aí a Big Mom, que já era odiada, agora é odiada 5 vezes mais. Agora, o curioso é isso, o Loki sempre romântico. Seria interessante se o responsável pela Big Mom ser odiada fosse secretamente o colega de ligação do Loki, até porque ele é um gigante barbudo e também teria presenciado a situação traumática do canibalismo. Se ele ainda vive em Elbaf, com o Elbaf queimando agora, faria sentido ele ligar falando que teria que parar de se falar, mas que realmente o Loki é uma paz para ele, porque talvez eles tenham se conectado através dessa experiência traumática do passado que esse gigante realmente nunca tenha rebatido. Agora, por que um gigante de Elbaf seria amigo do Loki ou estaria nessa ligação? Isso aí fica em dúvida. E acho que é um furo dessa ideia de ser exatamente esse gigante o Mossa. Mas achei que tem justificativas bem interessantes do passado para ser ele. Em especial porque a Big Mom ainda tem papel em Elbaf para cumprir. Tipo, eu não entendo como o Oda preparou vários momentos na história para conectar Elbaf e Big Mom, em especial em Whole Cake Island, e aí simplesmente ela morre em um ano e fica por isso mesmo. Isso me desceu quadrado e eu acho que pro Oda isso vai mudar também. Porque durante a história de Capa do Yamato, a gente tem uma cena ali da Wano submersa, que é ali meio suspeita, e também a gente já viu a Pudding conversando ali com o Kuzan, com os piratas do Barba Negra. Ah, se minha mãe estivesse viva, isso aí não ia estar rolando. Então, tipo, deixa meio que no ar que talvez ela possa estar viva. Não seria insano o Oda trazer um personagem poderoso da morte do nada. E eu acho que a Big Mom tem o que contribuir para a história ainda, porque ela tem uma conexão profunda com o Elbaf que ainda não foi explorada na história. Tá, vamos lá. Suspeita final, a Morley. Por quê? Ah, porque a Morley tem esse linguajar mais delicado, mais feminino, porque é inegavelmente peluda e porque trauma. Pode ter qualquer trauma na época dos revolucionários, né? Porque eles estão constantemente batalhando, ainda mais batalhando com dragões celestiais terríveis, torturadores, canibais malucos. E também tem que parar de falar porque ela é um dos comandantes dos revolucionários, eles estão tacando fogo em Marijó agora, então ela vai estar meio ocupada. Faz sentido? Não. Não acho que faz, não, mas toma aí. Morley, outra coisa, tem sangue de gigante, tá? Meia gigante. Será que a Morley vai ensinar pro Loki que meios gigantes também são gente? Também merecem amar? Será que o Loki já não sabe disso? Não se apaixonou pela Lola de verdade? Né? Será que ele tá usando isso como uma projeção pra, né, machucar o Hajirudin, né? Essa coisa de rivalidade de irmão? Muita coisa interessante. Por que ele é cego? Né? Por que ele não enxerga? Por que ele tem essa bandagem? A gente pode falar mais disso no futuro, gente. Por enquanto, esse é o vídeo. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Cara, trouxe uma parada completona aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um pouco diferente, não foquei em um só. Quis fazer um vídeo completo, mas passando por todas as possibilidades. Mas se você viu esse vídeo, agora você tá ligado em todos que podem ser o Moça, que vai ser um ponto importante, sim, de Elbaf, porque tanto vai revelar o passado do Loki, tanto porque ele matou o próprio pai, tanto o que vai acontecer daqui pra frente, porque é estudando o passado que a gente aprende sobre o futuro. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, checa o link na descrição. Um beijo, um queijo e valeu! Tô gravando isso na quinta, então quero deixar aqui um feliz Dia dos Namorados pra minha querida namorada, senhorita Jubita, também conhecida nas redes como Jusenha, a talentosíssima criadora de conteúdo, cozinheira e comunicadora, a mulher mais linda que já nasceu, e certamente eu me torno a pessoa mais sortuda do mundo todos os dias.
Então é isso, galera. Um beijo e um queijo. Jubita termina logo One Piece pra poder ver o canal. E é nóis. Valeu.